Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 9, diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Amém? A igreja pode sentar com a graça de Deus. Amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto que nos traz muitos ensinamentos. E hoje nós vamos trabalhar como o chamado de Jesus ele funciona, como esse chamado ele é irresistível. Nós vamos ver esse mesmo texto sendo repetido lá em Lucas, no capítulo 5, no verso 27 e 28, que vai dizer que depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Esses textos, eles são sinóticos, ou seja, eles estão falando do mesmo contexto, do mesmo assunto, os mesmos personagens. A gente vai ver que tem uma diferença dos nomes, né? Em um fala Mateus e o outro fala Levi. É consenso entre os teólogos, entre os eruditos, que é a mesma pessoa. Mas por que um chama de Mateus, o outro de Levi? A gente não tem isso muito bem definido, se Levi era uma espécie de nome da família, se Mateus foi trocado depois que ele conheceu Jesus, a gente não tem isso revelado no texto bíblico. Mas a gente pode tirar algumas lições daqui. Por exemplo, Levi, ele é o representante, é a tribo dos sacerdotes que nós estamos trabalhando, ainda não acabamos essa série de mensagens. Hoje demos uma pausa. Hoje não, né? A gente já vem dando uma pausa aí com os outros pregadores. Mas Levi traz essa representação dos sacerdotes, daquela parcela do povo que tinha um ofício de oferecer sacrifícios diante de Deus. Essa parte do povo é um povo separado, é um povo exclusivo de Deus, é um povo que se dedicava diretamente ao templo, ao tabernáculo. Os levitas, hoje inclusive, né, tem muito disso, né? Se tu canta, se tu toca, tu é levita. Eu pergunto, você voa? Você não voa, né? Quem é levita é quem voa ou quem é da tribo de Levi. Por exemplo, levita é só quem toca, quem prega, quem canta. No conceito dos levitas, não. É todo aquele que tem uma função na casa do Senhor. Então, se é para chamar quem canta e quem toca de levita, né, Lincoln? Vamos chamar quem limpa o banheiro de levita também. Vamos chamar quem limpa as cadeiras, né, irmão Everaldo? De levita também. Porque todos têm uma função na casa de Deus. Só que, creio eu, que Lucas ele faz questão de chamar Mateus de Levi justamente para que a gente faça essa referência. Amados irmãos, a Bíblia ela não tem acasos, amém? A Bíblia ela não tem uma ponta solta. A Bíblia ela não fala nada sem querer. Por quê? Os textos bíblicos foram inspirados por santos homens de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando nós vemos aqui Levi, possivelmente, Lucas está querendo chamar a atenção, mostrando que o povo que tinha sido eleito por Deus, o povo que tinha sido chamado por Deus, estava cada vez mais se afastando de Deus. E era necessário receber um chamado. A gente olha para esse tipo de mensagem e fala, pastor, essa mensagem ela é evangelística. Só que isso não quer dizer que os evangélicos não precisem de uma mensagem evangelística. Porque a gente está falando do povo de Deus, o povo que tinha um ofício sacerdotal, o povo que conhecia o seu Deus. O que aconteceu com esse povo? Esse povo foi se afastando, se afastando, se afastando. E o Senhor foi, como diz uma das parábolas de Jesus, foi enviando os seus servos, os profetas, e foi chamando, e foi chamando, e foi chamando, até que ele envia o próprio Filho.
para trazer o povo que ele já tinha elegido lá atrás, para trazer esse povo para mais perto dele, para trazer esse povo com um chamado, que é um chamado irresistível. Nesse contexto de Mateus 9, Jesus ele já estava em seu ministério público, ou seja, ele já realizava milagres, ele já estava ensinando, ele já estava chamando e formando discípulos. Jesus ele não quer somente simpatizadores. Jesus ele não quer somente pessoas que gostem do que ele prega, gostem do seu perfil, gostem da sua persona, gostem da sua moral. Tem um monte de ateu que tem uma moral cristã, você sabia disso? Tem um monte de ateu que gosta da filosofia bíblica, que gosta dessa ideia de como ser um bom cidadão, de como ser um bom profissional, só que a Bíblia está acima disso. A Bíblia não veio só trazer uma moral correta, veio trazer o caminho correto, veio trazer a única verdade que gera a vida para aqueles que creem. E Jesus ele estava fazendo isso, realizava milagres, chamava a atenção do povo, ensinava e formava discípulos. Nesse cenário, nós temos Mateus, um cobrador de impostos. Ele é chamado por Jesus. Ele é um homem que era desprezado pela sociedade, mas ele foi escolhido pelo Mestre. E a gente vai entender o porquê que ele era desprezado. Qual a pergunta central que nós devemos fazer, amados? O que o chamado de Jesus a Mateus nos ensina sobre a graça, sobre o discipulado e sobre a transformação. Primeiro ponto, o chamado de Jesus é pessoal e soberano. Jesus vê um homem, esse homem está na coletoria, esse homem está lá no seu ofício, ele vira para esse homem, chamado Mateus, e diz, segue-me. Jesus ele não olhou para Mateus, para Levi, e viu apenas um cobrador de impostos. Jesus não olhou para Mateus e viu apenas um judeu traidor. A gente vai entender o porquê que ele é traidor. Jesus ele não chamou apenas qualquer um. Ele chamou Mateus. Aquele homem tinha uma identidade. Jesus ele não vem só chamar a manada. Jesus não vem só chamar a multidão. E tem pregadores que são só para a multidão, né? Tem pregador que se não tiver 200, 300, 400, 500, não vai nem pregar. Por quê? Porque ele se acha demais. Ele se acha grandão. Ele se acha todo poderoso. E ele só vai aonde tem muita gente para poder vender os seus livros, para poder colher suas gordas ofertas. Não. Jesus ele prega da mesma forma para uma multidão de 500, 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. E prega da mesma forma, com a mesma intensidade, com o mesmo amor para uma pessoa só. Por quê? Porque para Deus vale mais uma vida do que o mundo todo. Vale mais um homem só do que toda a existência. Vale mais um homem só, uma mulher só do que toda a criação. Ele não olha para Mateus e vê apenas um cobrador de impostos. Ele vê um homem onde ele tem um propósito divino. Ele vê um homem que ele pode usar de misericórdia, que precisa de graça. Aí vem a soberania de Deus no chamado. Jesus escolhe quem ele quer, independentemente do seu passado. Ou seja, tudo que a gente fez, irmão, não está condicionado a Jesus. Ele não vai me escolher por quê? Porque eu matei. Ele não vai me escolher porque eu roubei. Não, ele não vai me escolher porque eu estava metido com tráfico. Não, Jesus ele não vai me escolher, sabe por quê? Porque eu minto. Não, ele não vai me escolher porque eu tenho uma vida pregressa ruim. Irmãos, Jesus veio chamar pecadores. Jesus veio chamar homens e mulheres que precisam dele. Por isso que o chamado de Deus, como é que é? É direto. Você vê, irmãos, Angela, ele não fica assim, olha, houve um tempo que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, Lincoln, se movia sobre a face das águas. Aí eu chamei Abraão. Aí, Everaldo, eu chamei Jacó. Aí, Alessandra, eu chamei Moisés.
E vim chamando, ele não fica 2, 3 horas tentando convencer, ele é direto ao ponto, porque ele tem autoridade, porque ele tem a direção, a presença dele, só a presença de Jesus é imponente, irmãos. Você vê quando Pedro nega Jesus, a Bíblia vai relatar que Jesus passa por ele, e olha para ele, aquilo já constrange Pedro. A gente acha que é muito argumento. A gente acha que a gente precisa ter aquela defesa da fé. Eu não estou falando contra a apologética, irmãos. Eu não estou indo contra a gente entender a nossa fé, estudar a nossa crença, o nosso Deus, a Bíblia. Eu não estou falando contra isso. O que eu estou dizendo é que para pregar, para anunciar esse evangelho, para chamar pecadores ao arrependimento, basta uma palavra: arrependa-se. Jesus te chama, e foi exatamente isso que ele fez. Ele olhou para Mateus, e eu posso imaginar o olhar constrangedor dele. E eu posso imaginar o olhar baixo dele, triste, um semblante caído, um homem rico, mas que não tinha o maior dos tesouros, que era a presença de Deus. Jesus olha para aquele homem e fala: segue-me. Segue-me. Não teve rodeios. Não teve argumentação. Não teve isso. Ele foi direto. Segue-me. Efésios 1, 5 e 6 diz: e ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Ele nos chamou. Por que ele nos chamou? Por que ele nos predestinou? Por que ele nos escolheu? Fala para mim. Por causa da sua boa vontade. O que ele viu de bom em Mateus? Literalmente nada. Nada. E ele foi direto. Segue-me. Não teve rodeios. Por quê? Porque esse chamado de Cristo, ele é irresistível. Quando ele chama, sua graça transforma o coração do homem. Sua graça o muda. João 6,37, Jesus fala: todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, por motivo nenhum, eu lançarei fora. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é bendito demais. Isso faz o meu coração estar em chamas, porque esse é o amor verdadeiro. Esse é diferente daquele teu amor que é condicional. Sabe aquele teu amor de quando teu amigo olha torto, fala alguma coisa que você não gosta, se sente ofendido, aí tu já fala: não vou falar com ele. Criança é muito assim, né? De repente o varãozinho assim, a varoazinha, né? Ó, um amigo não me deu a bala, ó, o amigo, ele pegou, ele me empurrou, não gostei. Não gostei, aí já fica de bico, não quero mais. Com Deus não é assim. A gente peca, ele manda uma palavra. A gente se constrange, se afasta com medo, ele vai e manda um profeta. A gente está acamado, enfermo em casa, ele manda um evangelista, ele manda o seu espírito, seja para curar, seja para consolar. Porque o amor dele é incondicional. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de nenhuma maneira eu o lançarei fora. Portanto, segue-me. 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 Segundo lugar, o chamado de Jesus é transformador. Ele chama Mateus. Agora imagina comigo, irmão. Você está ouvindo falar de um mestre. E um homem que faz milagres. E começa a surgir o boato. Até então ninguém sabia que ele era o Messias. É importante salientar isso. É porque a gente já tem muito spoiler da própria Bíblia, né? Então quando a gente vai lendo, a gente já lê com aquela lente que Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus. Mas até aqui, aqueles a quem ele estava pregando não sabiam. Eles não sabiam. Chegou apenas diante de Mateus um homem e falou: segue-me. Vem. Aquilo foi tão poderoso que a Bíblia vai dizer que ele se levantou. E fez o quê? Seguiu.
Em Lucas, vai ser mais específico. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Por quê? Porque o chamado de Jesus não é um chamado simplesmente, unicamente, para que a gente continue vivendo a nossa vida à nossa maneira, para que dessa forma a gente seja salvo. Muito pelo contrário, ele nos chama e ele nos transforma para seguirmos ele. E esse caminho aonde estamos seguindo Jesus é um caminho de constante transformação. E da mesma forma, amados, que o chamado de Jesus é direto e sem rodeios, a resposta precisa ser imediata. Você viu o que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana? Infelizmente vimos, né? Porque vivemos isso de certa forma. Agora eu pergunto para vocês, quantas vezes aqueles bandidos, traficantes que foram mortos, quantas vezes eles não ouviram a palavra? Quantas vezes alguém não foi e chamou eles? Quantas vezes alguém não foi e confrontou eles com a verdade do Evangelho? E eles seguiram por esse caminho. Por quê? Porque foi bom, foi agradável a eles. Logo depois disso, teve algum problema, acho que foi arrastão na linha amarela. Uma jovem, estava acho que no Uber, né? A bala perdida, que foi achada nela, e ela veio a falecer. Nós não sabemos o dia e nem a hora da nossa partida. Nós não sabemos quando será o nosso último suspiro. Nós não sabemos quando a nossa vida acabará. Por isso a resposta ao chamado de Jesus precisa ser imediata. É por isso que a gente não tem que ficar naquela briga de o irmão fez aquilo comigo, meu familiar, minha esposa, meu marido, eu não vou perdoar, eu não vou reconciliar. Irmãos, é chegada a última hora, e olha que eu não estou falando nem de volta de Jesus, eu estou falando da nossa vida. Você acha que aquela jovem imaginava, Lincoln, que ela ia pegar um Uber e logo depois ela ia morrer? Você acha que aqueles bandidos achavam que ali seria o último dia de vida deles? Não. Só que quando a gente evangeliza, uma resposta muito comum da gente ouvir é assim: não, eu estou curtindo a minha vida agora, não é? Eu sou jovem, tenho 70 anos. Eu sou jovem. Pode ter 10 anos de idade, irmão. Nós não sabemos quando será a nossa partida. Por isso a resposta tem que ser imediata. A resposta tem que ser igual a de Mateus. Ele ouviu, ele entendeu, ele levantou, deixou tudo e seguiu. No chamado de Jesus não tem concessão. Vocês já viram aquele filme O Peregrino? Filme antigo, né? Do livro do John Bunyan, que ele escreveu na prisão. Em dado momento, né? Ele precisa deixar o fardo dele. Ele precisa deixar o jugo dele. Inclusive, tem um texto que é muito, muito dito, né? Vinde a mim, todos os que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Só que a gente não se atenta a outra frase que Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo. Tomai o meu. Ou seja, deixa o teu e toma o meu. Deixa os teus conceitos e segue os meus. Deixa os teus princípios e segue os meus. Digo mais, deixa os teus valores e siga o meu. Hoje a gente está muito preocupado. A igreja, de uma forma geral, muito preocupada em ganhar dinheiro. A igreja, eu estou falando na vida pessoal, eu não estou falando dos corruptos, eu não estou falando dos falsos profetas, nem dos falsos mestres. Eu estou falando das famílias. As pessoas, elas são preocupadas em ganhar dinheiro. Elas são preocupadas em ter performance. Elas são preocupadas em simplesmente ter tempo. Elas são preocupadas simplesmente com o próprio umbigo. A igreja, os servos do Senhor estão afastados de Jesus, estão igual Mateus.
Só que quando o chamado de Jesus vem, o segue-me, ele levanta, ele deixa toda a sua vida. Irmãos, eu estou falando de deixar toda a sua vida. Ele deixou o seu trabalho, ele deixou sua casa, ele deixou tudo para seguir Jesus. Ele virou andarilho, ele virou peregrino para seguir o Mestre. Jesus não está exigindo que tu deixe tua casa hoje, tua família. Ele exige que tu deixe os teus pecados, os teus vícios, as tuas mazelas, os seus próprios conceitos e implante em tua vida a palavra de Deus. É isso que ele exige. É isso que ele requer. Por isso que quando ele chama, segue-me. Mateus levanta e vai. Mateus nem tenta negociar. Ele nem tenta conseguir uma concessão igual aquele outro que Jesus chama e ele fala: deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Deixa primeiro eu cuidar disso daqui. Não, você não entendeu. Não entendeu a importância que o reino de Deus tem. Mas Mateus entendeu. A resposta tem que ser imediata, porque a gente não tem o controle da nossa vida. Ele deixou a vida antiga dele para trás e passou a seguir o Mestre, passou a seguir Jesus, passou a ter uma nova vida, passou a andar como ele andou. Lucas 9:23, e dizia a todos, Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não há concessão. Mateus estava deixando de ser um traidor, estava deixando a sua vida e estava recebendo aquilo que Deus tinha para ele. Mateus vem do hebraico matitiarro, ou matitiarre, que significa dom de Deus, presente de Deus, dádiva de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É dádiva de Deus. É presente de Deus. Você percebe como os nomes, está tudo proposital? Mateus significa dom, presente, dádiva de Deus. A transformação daquele que é chamado é uma transformação visível. A graça barata, a graça fajuta, ela vai dizer que a nossa transformação é só interior. A gente pode viver a nossa vida da forma que a gente quer. A graça barata, a graça fajuta vai dizer que a salvação, que a graça, ela trata de uma salvação que tolera tudo. A gente pode fazer tudo? Não. Não. É uma graça que vai transformando o nosso ser, começando pela renúncia. Ele levantou-se, largou tudo e o seguiu. A salvação começa com transformação, mostrando que o Mateus sai de cobrador de impostos para o Mateus, o discípulo. Para Mateus, o salvo. Para Mateus, o apóstolo. Para Mateus, o pregador do Evangelho. 2 Coríntios 5,17, assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Chamado de Jesus transforma, irmão. Ele nos tira de uma vida de pecado e nos dá um propósito eterno. Bom, terceiro ponto, o chamado de Jesus, ele é gracioso. Estou repetindo que Mateus era um traidor, mas por que ele era um traidor, pastor? Porque ele era um cobrador de impostos, um publicano. E para o contexto da época isso era terrível, porque quem imperava, dominava, era o Império Romano. E eles, de uma forma astuta e traiçoeira, escolhiam alguém do próprio povo para ser o cobrador de impostos. E era cultural que o cobrador de impostos fosse também um ladrão, ou seja, cobrava a mais do que devia. É muito diferente de hoje, né? Que a gente paga mais impostos do que devia. Mas, glória a Deus. Bom, eles eram conhecidos como traidores da própria nação, traidores da própria pátria. Por quê? Porque eles trabalhavam para o Império Romano e, ao mesmo tempo, roubavam
o povo, o Império Romano era um império que subjugava Israel, que dominava politicamente Israel. Tudo que Israel, ou melhor, tudo que os judeus iam fazer ou não, precisava da autorização do Império Romano. Então, os publicanos, você vai ver isso lá em Mateus 21, 31 e 32, como eles eram bem malquistos. Vai dizer assim: qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Ou seja, está equiparando publicano com prostituta. Prostituta naquela época e hoje, se bem que está mudando também, né? Está começando a ser bem quisto, daqui a pouco vai ter carteira assinada e FGTS para elas, né? Porém, já não era muito bem visto, não era muito bem quisto, e eles eram colocados na mesma prateleira, meretrizes e publicanos, justamente por serem traidores da pátria. E a gente tem a história que o próprio Jesus vive, que está lá em Lucas, onde um homem ficou impactado pela sua mensagem, só que tinha muita gente. E hoje eu posso falar que ela não está aqui, né? Ele era do tamanho da minha mãe, numa multidão. Não conta para ela, tá? Que eu falei isso. Aí depois a gente corta. Ele era bem pequenininho. E provavelmente ele chegou meio atrasado. E estava lá de trás tentando ouvir Jesus. Só que ele queria ouvir e ver. Aí ele sobe numa árvore que tinha espinhos muito grandes. E ele é impactado por aquela mensagem. Jesus vê que aquele homem é transformado. E ele chama: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu era um publicano. Zaqueu era esse tipo de homem desprezível. E ele entende isso. E ele fala: olha, metade de tudo que eu tenho, eu vou destinar aos pobres. E aquele a quem eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha o que é o poder do Evangelho. Olha o que é a transformação. Hoje em dia, irmãos, para alguém dispor de algum dinheiro que consegue ilicitamente, é uma loucura. Para alguém deixar de ganhar aquele dinheiro que ele ganha ali por fora de forma errada, para renunciar a isso, é uma loucura. Mas o Evangelho foi tão transformador na vida daquele publicano, na vida daquele cobrador de impostos, que ele foi e fez o que era certo. O Evangelho transforma, porque Jesus não escolhe os perfeitos. Por que que não, pastor? Porque não existe pessoa perfeita. Jesus escolhe pecadores, por quê? Porque só existe pecador. Mateus 9, 12, 13, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E por fim, irmãos, o chamado de Jesus, ele é missional. No versículo 10 do capítulo 9, está relatado assim: aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Em Lucas 5, 29 vai dizer: e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. O chamado de Jesus, ele é completo, ele é gracioso, ele é pessoal, ele é irrestrito. Irrestrito como? No reino de Deus, ele não vai fazer a diferença para a salvação entre homem e mulher, entre judeu e gentio, entre grego, não. Todos, ele não olha, é homem eu vou salvar, é mulher eu vou salvar, é judeu eu vou salvar. Ele não olha dessa forma. Ele não faz esse tipo de distinção. E aqui a gente vê que no último passo do pequeno relato da transformação de Mateus,
ele é impactado por aquilo. E ele promove um banquete, Lincoln. Ele promove um grande jantar em sua casa. E promovendo aquele jantar, olha como é interessante. Ele provavelmente não sabia pregar o evangelho. Novo convertido. Não tinha muita habilidade. Quem sabe ele era meio tímido para falar. Não sabemos. Só que ele provavelmente pensou o seguinte: os meus amigos precisam do que eu recebi. Eles precisam ouvir o que eu ouvi. Eles precisam conhecer quem eu conheci. Mas eu não consigo chegar e pregar para todo mundo. O que é que eu vou fazer? A gente espera, às vezes, um mover sobrenatural para evangelizar. A gente espera, às vezes, o dia do evangelismo da igreja para poder evangelizar, para poder falar de Jesus. A gente espera um evento para poder ir pregar, para poder anunciar. Não, irmão. Você tem todas as ferramentas na tua mão. Você pode chamar para um jantar, para um café da manhã, para um lanche, para um café. Você pode sair com a pessoa, você pode encontrar com ela na rua e fazer um convite: vamos à igreja. Porque o chamado de Jesus é um chamado que faz o coração arder, que faz os ossos arderem, que faz um fogo queimar no nosso coração para que aquela vida receba o impacto que eu recebi. O evangelho faz isso. Levi e Mateus organizam um banquete, chama publicanos, chama cobradores de impostos, e Jesus está ali. Por isso que ele dá a resposta do verso 11, aonde os fariseus olham: porque tu senta com publicano, porque tu senta com traidores. Jesus responde: porque eu vim chamar o que havia se perdido, porque quem precisa dos médicos não são os sãos, não é vocês que acham que estão com a saúde perfeita e não estão, mas são os doentes, são esses que precisam da minha graça, e eles reconheceram, mas eles só estão ouvindo por quê? Porque Levi, porque Mateus foi ousado. Provavelmente os amigos dele estavam assim: ó, você é louco, olha o dinheiro que você está ganhando, olha a tua vida como é uma vida boa, olha o status diante da sociedade que tu tem, olha o que tu vive. Mateus fala: eu vou te mostrar o porquê que eu abandonei isso tudo. Eu vou te mostrar o porquê que eu larguei isso tudo. Como Mateus, irmãos, nós somos chamados a compartilhar o evangelho com aqueles que estão ao nosso redor. Mateus fez isso. Não espere um grande evento, uma cruzada. Não espere um evangelismo, um evento de evangelismo da igreja. Não espere, irmãos, não espere. Você tem as redes sociais. Compartilhe as mensagens. Mande uma mensagem. Não compartilha só a pregação, não. Manda uma mensagem. Conversa com as vidas. Irmãos, entenda, são vidas que estão destinadas ao inferno. São vidas que estão destinadas à condenação. E você tem a salvação, você tem a corda de escape chamada Jesus, chamada Evangelho, chamada graça de Deus. Só chama, irmão. Mas não quer vir, pastor, a tua parte você faz. E eu posso conjecturar, de repente, de cobrador de impostos, a palavra chegou até Zaqueu. E Zaqueu ouviu. E falou: eu tenho que conhecer esse homem. E o resto a gente já falou. O evangelho transforma. O mais podre homem em um homem santo. O mais vil pecador em um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Quem em sua vida precisa ouvir o evangelho, precisa ouvir sobre Jesus? Eu respondo: todos que estão ao seu redor. Por isso pregue, anuncie. O chamado de Jesus é pessoal, transformador e missional. Mateus é um exemplo de como a graça de Deus pode transformar vidas e usá-las para a sua glória. Você já ouviu o chamado de Jesus? Ele te chama hoje para segui-lo. Se você já é um seguidor de Cristo, está vivendo de uma forma missional, compartilhando o evangelho com outros, responda ao chamado de Jesus com obediência e fé. Levante-se
Deixe o que te prende e siga o Mestre. Mateus 9:9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Amém, irmãos? Amém?